não foram levantadas as sanções. O Lula inventou que isso é um assunto do judiciário, entregando a cabeça do Moraes, não só a do Moraes, mas também a do Gilmar Mendes, do Barroso, de todo mundo. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí! Rolou a reunião do Lula com o Trump. Reunião, né? Um encontrozinho num cantinho, onde o Trump foi questionado pela imprensa. O Bolsonaro foi assunto. O Trump responde: não é da sua conta. A linguagem corporal do Lula diz tudo. Não foram levantadas as sanções. O Lula inventou que isso é um assunto do judiciário, entregando a cabeça do Moraes, não só a do Moraes, mas também a do Gilmar Mendes, do Barroso, de todo mundo. Ainda serão discutidas as sanções. O Rubio ainda vai botar para ferrar com todo mundo, só que agora Brasília está completamente dividida. A Magnitsky agora realmente está sendo compreendida, ninguém mais vai ficar zombando disso, e o pau vai torar. Eu tô doido para ver como é que tá em Brasília. E vocês? O Trump deixou bem claro. Não se metam nisso aqui, não. Não se metam nesse assunto. Senão vai ficar feio para vocês, porque eu já sancionei um ministro da Suprema Corte. Tirei o visto de várias pessoas, inclusive do seu ministro da Saúde. Eu tô tirando o visto de todo mundo. Porque eu sei que vocês são caralhos. E vocês vão querer piorar a situação metendo o dedo na Venezuela. Vamos por parte, né? Saber que um petista leu legenda é um avanço do caralho. Era tradução simultânea. Era dublado? Era tradução simultânea. Então continua no mesmo patamar. Símio. Então... Mas o tradutor errou. Então, beleza, então símio. Os dois. O petista e o tradutor. Cara, minha mãe foi Os dois são símios. Minha mãe foi tradutora e intérprete de francês. Eu me lembro quanto ela estudou. Pô, ele ficou ofendido aí, cara. Intérprete, Sansão ficou ofendido. E tá achando que você quer a quarta camada? Vai aí, tá nada, mano. Você falou que essa coisa de símio? Então, ele não liga pra isso, não. Ele vive e fala: não, meus coleguinhas são burros pra caralho, meu. Ele tá com a cara de... Então, rabichado com esse negócio de petista pegar dublagem, não pegar texto original, assim, nós estamos falando que cavalo relinchou, né? Assim, não tem muito mistério, não tem muito o que falar. Cavalo relinchar, galinha fazer cocoró, cachorro fazer uau, gato fazer miau. Pra mim não há novidade nenhuma, zero. O que os petistas, óbvio, falaram desse encontro é o que já era esperado de um povo que não tá afim de fazer análise, né? Convenhamos, se o Bolsonaro ou alguém que a gente gosta da direita tiver algum desfavor público, a gente vai comentar, sem medo, sem medo de ser feliz. Os petistas são incapazes de fazer o que seria a autocrítica ou essa análise honesta e sincera. E por que eles estão olhando isso como algo exitoso? É por questão de desespero total. O Pedro tá com um vídeo aí. Qual o nome do retardado que tá lá no Itamaraty? Mauro Vieira. A gente tá com um vídeo do Mauro Vieira falando que o Trump não quis, né? A gente se disponibilizou lá para mediar a situação da Venezuela. O Trump não quis. E o Trump não quis isso publicamente. Vocês chegaram a ver esse trecho do vídeo? Então coloca o do Mauro Vieira primeiro aí, produção. Vamos lá, vamos ver. Sim, o presidente Lula levantou o tema, disse que a América Latina e a América do Sul, especificamente onde estamos, é uma região de paz, e ele se prontificou a ser um contato, ser um interlocutor, como já foi no passado, com a Venezuela, para buscar soluções que sejam mutuamente aceitáveis e corretas. Sim, o presidente... Olha, eu não sei a repórter, mas o pessoal que está em casa não é imbecil. Eu acho que está na hora dos jornalistas, mesmo de esquerda. Falando sério, eu quero competitividade. Antes a gente batia a CNN, agora a gente alcança o dobro da CNN, Lacombe. Eu acho que isso não é bom nem pra gente melhorar. Como é que você fica o dobro de uma empresa do tamanho da CNN? Mas vai ser difícil. Eu não sei quando a gente vai conseguir ter uma audiência para competir de fato. Análise, leituras, ou coisa do tipo. Porque como é que um cara desse abre a boca
para falar que o Brasil é um lugar de paz, quando você tem, eu não vou mostrar isso aqui agora, quem tiver curiosidade, que digite na internet e faça por si próprio. Homem é degolado em hospital, narcotráfico foi lá, degolou a cabeça, cortou a cabeça do maluco, deixou o corpo no hospital lá na Bahia e levou a cabeça. Aí depois você tem um outro relato de uma mãe que estava com uma bolsa no Uber, né, trazendo de volta a cabeça do próprio filho. No Rio de Janeiro. Narcotráfico degolou. Tem vários vídeos no Twitter. Hoje teve um caso de uma mulher que foi feita refém também em Costa Barros, eu acho. O pessoal, um traficante invadiu a casa dela, fez refém, infelizmente ela foi morta a 60 anos de idade. Há vários vídeos no X, e não vídeos antigos, recentes, de meninas que se envolveram no narcotráfico e foram degoladas como se corta pedaço de carne de picanha no final de semana. A culpa é das vítimas, você sabe, né? Segundo o Lula, sim. E aí, o cara me vira pro maior serviço, um dos maiores serviços de inteligência do planeta, se não o maior, né, e diz que aqui é um lugar de paz. O Brasil está abrigando PCC, Comando Vermelho. Só isso já faria o Brasil ficar um lugar muito perigoso. Mas não é só o PCC, o Comando Vermelho. O Brasil abriga Hamas, Hezbollah e Al-Qaeda. E Farc. Então, assim, se você tem abrigando 6 grupos, dos quais 4 deles ou 5 deles já são categorizados como grupos terroristas pelo Trump, pela administração do Trump, você está chamando o Trump de retardado. Numa negociação, quando você chama uma pessoa inteligente de imbecil, você já está dizendo que você não quer fazer nada com essa pessoa. Agora, o óbvio, o PT não quer colaborar com o Trump. O PT quer proteger o Maduro. Só que eles estão confessando rápido demais. A gente quer proteger o Maduro, a gente quer proteger o Maduro. Eu, assim, não tenho nem pressa nem ansiedade, mas eu confesso que todo dia eu falo, é hoje que o Maduro se ferrou? É hoje que o Maduro já foi visitar o drone foi visitar o Maduro? Porque a administração do Trump sabe muito bem que o Lula é o chefe ou o protetor do Maduro. Aqui não importa se a posição do Lula em relação ao Maduro é uma relação de proteção ou é uma relação de chefia. A gente vai ficar sabendo no decorrer do tempo. Eu já sei a resposta. Se ele é mero protetor ou se ele é o financiador. Ou seja, se ele é o CEO, se ele é o organizador, se ele é o chefe da quadrilha. Nós sabemos que o Lula é o chefe da quadrilha do Foro de São Paulo. E eles estão pagando mico ao falar isso publicamente em conversas diplomáticas. Não vou falar mais do que isso, senão eu vou passar a dar dicas de como eles deveriam de fazer. Como é o caso, por exemplo, do Putin. Como é o caso do Xi Jinping. Os outros comunistas, eles sabem fazer isso com mais maestria. Já o PT, não. Ele não sabe fazer isso com maestria. Então, para você que está em casa, não é que o Mauro Vieira está ali frustrado porque o Trump não quis a ajuda do Lula. O Mauro Vieira está frustrado com a sua própria base, ou seja, ele não sabe o que dizer para os seus amigos, que é Rede Globo, que é Folha, Estadão. Ele não sabe como ele vai explicar para eles que, de certo modo, ficou desconcertante o fato de que o Trump, além de saber, deixou explícito que o Brasil não vai poder colocar o dedo na Venezuela. Porque esse foi o recado do Trump. O recado do Trump, quando ele fala naquela reunião, tá? Não, isso aqui não tem nada a ver. Venezuela não está nesse assunto aqui, não. O Trump nem sequer falou num tom amigável. Não sei se o Pedro tem esse trecho do vídeo, se a gente tem como conseguir esse vídeo rapidamente. Mas o tom de voz do Trump não foi um tom de amizade ou diplomacia. Ele quase disse isso, quase. Vocês não ousem se meter nisso. Porque ele tá descendo navios. Ele tá descendo helicópteros. Rapaz, chegou mais um navio de guerra e já tinha chegado o maior porta-aviões dos Estados Unidos, o Gerald Ford, USS Gerald Ford. E aí o Lula vem falar, não, pera aí, bota de volta. Sobe os navios, a gente vai resolver isso aqui. O Trump deixou bem claro. Não se metam nisso aqui, não. Não se metam nesse assunto. Senão vai ficar feio pra vocês, porque eu já sancionei um ministro da Suprema Corte. Tirei o visto de várias pessoas, inclusive do seu ministro da Saúde. Eu tô tirando o visto de todo mundo. Porque eu sei que vocês são canalhas. E vocês vão querer piorar a situação metendo o dedo na Venezuela. Porque é isso que tá claro ali. Não tem como ter outra leitura. Vocês estão protegendo narcotraficantes. Eu já disse aqui, quando eu estive na Secretary of State, em janeiro de 2019, Bolsonaro tinha acabado de chegar.
Bolsonaro sentou na cadeira da presidência da República dos Estados Unidos, do Brasil, e eu estava aqui nos Estados Unidos, na Secretaria de Estado, e foi quando eles me falaram. E aí, como é que vai ser essa aproximação Brasil-Estados Unidos? Porque o nosso histórico é de que vocês não liberam a lista dos terroristas. Vocês não nos dão informações sobre terroristas. Vocês não nos dão informações sobre quem poderia estar usando o Brasil como meio de campo para colocar os terroristas aqui nos Estados Unidos. E isso não começou em 2019. A situação é bem mais antiga. O Marx sempre relembra isso. O Bush, o filho, queria dar de presente ao Brasil uma relação comercial que faria o Brasil ser tipo Porto Rico. Sim. A única diferença é que você não seria... A gente não seria parte dos Estados Unidos. Mas você teria, por exemplo, o E2. Exato. Quem mora na Argentina tem, né? Acho que o Uruguai tem também. E que é o que acontece com todo mundo que está na Europa tem. Italianos, alemães. O Brasil não tem. Aí ninguém entende por que não tem. Porque não tem por causa da Dilma. Por causa da Dilma. E isso foi lá atrás, quando o Bush ofereceu isso. Numa reunião na América Latina. Ou seja, de Bush para cá, a gente teve Bush, a gente teve Obama, Trump, Biden, certo? Depois o Trump novamente. O que aconteceu nesse período todo aqui, até 2016 ali, o Trump? Os Estados Unidos tentou uma aproximação antes disso, tentou uma aproximação depois disso, só que não conseguiu, porque o PT não queria arredar o pé com a listinha de terroristas. É isso. Ponto final. Aí agora, além de não querer arredar o pé com a listinha de terroristas, o PT quer não só esconder, mas proteger e exaltar. Porra, meu irmão. Desculpa o palavrão, gente. Eu vou prometer que vou diminuir. Mas puxa vida, meu amiguinho. Né? Caramba, né? Que coisa, não? É essa a situação do Brasil hoje. Passou de protetor a promotor. Agora o Brasil quer promover o Hamas. O Brasil quer promover o Hezbollah. O Brasil quer promover o Cartel de Los Solos. O Brasil quer promover o PCC. Porque quando o Mossad vira e fala, ô Brasil, vocês estão usando aí banco digital, movendo bilhões com cripto e stablecoins, financiando o narcotráfico. Vocês vão fazer alguma coisa? Aí vocês não fazem nada. Quando vocês querem agir, vocês vão prender a dona Hilda. Gente, é essa a imagem do Brasil hoje nos Estados Unidos. A gente descobriu aqui que vocês estão sendo enganados, coitadinhos. Oh, meu Deus, tadinho de vocês. O PCC está enganando o mercado financeiro aí do teu país. Tá aqui a prova. Toma aqui, ó, Mossad. Tá aqui, ó, a prova aqui, ó. Tá aqui o pendrive aqui. Tá aqui o pendrive. Tá aqui a prova do pendrive. Aí você pega essa prova. Aí você pensa, puxa, que bom que vocês me avisaram isso. Eu nem tava sabendo. Então agora eu vou começar a perseguir a dona Hilda. Agora eu vou perseguir o Bolsonaro. Agora eu vou perseguir o Eduardo. Vou perseguir o Alan dos Santos. Vou perseguir a Flávia Magalhães. Eu vou perseguir o Rodrigo Constantino na luta dele contra o câncer. Vocês acham que os Estados Unidos não estão vendo isso? Eles estão vendo isso, gente. Essa imprensa, eu fico com dó de quem assiste G1, assiste CNN, lê Estadão e Folha de São Paulo para entender o que foi essa reunião. Primeira coisa, para terminar aqui, eu vou só falar uma coisa bem fácil das pessoas entenderem. Estavam o Trump e o Lula, certo? O Lula queria uma aproximação. O que o Trump fez? Beleza, fala com o Rubio. Os três ali. Era o Bessent, quem é que tava? Era o Greer? Não, era o Greer, o Bessent e o Rubio. O Rubio. Aí, o que o Trump fez? Imagina assim, 2 donos de restaurante, beleza? A gente tem que resolver um problema dos 2 restaurantes. Aí eu sou dono de um restaurante, viro pra você e falo assim, beleza, fala com o meu manager aqui. Vai lá falar com o menino que tá lá no escritório e depois você fala com outro rapaz que cuida do como é que é? O waitress. O garçom. E fala com o chefe dos garçons e você fala com o chefe da cozinha, tá aqui, tá o contato deles ali, vai lá resolver que eu tenho mais coisa pra fazer. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade. E tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes.
os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso, porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder no poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né? De corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né? Ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, né? Aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF. Aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem o pessoal lá da Câmara, que são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.